Nós vamos dividir com vocês, então, como de costume, mais uma mensagem que nos chegou nos dias do nosso estudo de mediunidade. E nós vamos dividir essa psicografia. O que você quer ler? É uma psicografia, é uma mensagem escrita. Então, foi pelo médium Delírio Espírito Alex. Querido Deus, perdão por não ter procurado orar mais nesses anos na Terra. Acho agora que perdi muito tempo longe da oração. Comecei há pouco a orar por mim e pelos meus companheiros e tenho me sentido bem melhor. Estou preso nesse plano que hoje sei o porquê. Não morri. Fui aprisionado por irmãos a quem feri e ofendi. Errei, eu sei. Me perdoe, por favor. Me arrependo de tudo o que fiz e já pedi perdão a eles, mas não adiantou. Não quero que alivie somente as minhas dores. Socorra primeiro o meu colega de cela, o João. Ele está mais necessitado. Ajude-o, por favor, meu Deus. Tenha misericórdia dele. Quanto a mim, se for da sua vontade, ou se eu tiver um mínimo de merecimento, ajuda-me, Senhor. Sei que não sou digno de pedir, mas, Senhor, que essa oração chegue até o Senhor ou a Jesus, seu Filho, ou aos seus amigos. Se alguém puder nos ajudar, ficaremos gratos. Quero melhorar, quero ajudar e não mais fazer o que aprendi, coisas erradas. Mas a culpa é minha, admito. Eu aguardo o tempo que for, mas por favor, me perdoe e me dê mais uma chance de poder mudar os meus atos. Permita que eu possa ajudar meus companheiros, Senhor. Hoje, alguém me disse que o que eu orar de coração chegará até o Senhor. Tenho todo bom sentimento nesse momento para que meus irmãos daqui desse lugar sejam ajudados, socorridos. Meu Deus, deixe-me, mas ajude a eles. Se essa oração chegar até o Senhor, ou a qualquer um que possa nos ajudar, orem por nós. Isso já basta. Quero amar, mudar, ajudar. Sou grato hoje por estar vivo, morto, mas vivo. Morrer não existe. Obrigado, Deus. Orem por nós. Alex. Então, nós estamos fazendo meia hora de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e meia hora do livro O Céu e o Inferno. Nós estamos agora vendo o capítulo 6, o Cristo Consolador, o advento do Espírito de Verdade. Então, nós estamos iniciando esse estudo. Então nós vamos começar a ler de novo do início, para quem não estava presente poder acompanhar melhor. E o advento do Espírito de Verdade se refere a um fato contido na Bíblia, na passagem de Jesus, em João 14, 15 a 17 e 26, que diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber ou conhecer, porque o não vê absolutamente e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então Jesus, em sua época de passagem por esse plano terreno, ele advertiu que viria futuramente um Consolador prometido e ensinaria aquilo que naquela época ainda não podia ser ensinado. E mais do que isso, traria novamente a verdade dos seus ensinamentos,
pois sabemos que no decorrer desses mais de 2000 anos, os seus ensinamentos foram, através dos homens, né, foram distorcidos. Então era necessário que em uma época viesse esse Consolador para ensinar aquilo que na época ainda não podia ser ensinado, porque o povo ainda não estava preparado, e para que sua verdade, os seus ensinamentos viessem então novamente em serem corrigidos aquilo que havia sido distorcido pelos homens no decorrer desses 2000 e poucos anos da sua passagem. Então Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que Cristo disse, é que o que ele disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Então, com o advento do Espírito de verdade, o Espírito que se identificou para Allan Kardec e que tem vários ensinamentos aqui contidos principalmente no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Espírito que se identifica para ele como o Espírito de verdade. E nós vamos ver então nesse capítulo o que diz esse Espírito, quais os seus ensinamentos transcritos então nesse livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser do início. Esse das instruções, né? Instruções Isso. dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Sim, veio como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente em minha palavra. Deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina. Eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai. E estes, perdidos e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra, se faça ouvir, para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como certo. Então, a verdade não viria mais através de profetas, né, como acontecia antigamente, mas viria através dos próprios espíritos, que então dissipariam o véu dos mistérios e das dúvidas. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afastei o faixo que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram
são de origem humana. E eis que além do túmulo, que acreditáveis ou nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Quando chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vosso pensamento. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama escapar de vossas mãos, e que vossos olhos se fecharão à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, foram o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecer. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Então aqui ele diz que a sua palavra foi distorcida, né, ao longo do tempo, e que o Espírito de Verdade que instruiu a doutrina espírita veio para dissipar então e consertar estes erros através da verdade do que dizia a sua palavra, que foi distorcida pelos homens, né? Então ele diz: se há erro, foi pela parte humana dos homens distorcendo os seus ensinamentos, né? E trazendo também uma causa para o sofrimento terreno de cada um de nós encarnados nesse plano, trazendo um objetivo nesse sofrimento, né? Por que viemos aqui e por que sofremos? Que a recompensa não está deste lado, mas do lado verdadeiro da vida espiritual. 7. Sou o grande médico das almas, e venho vos trazer o remédio que deves curar, que as deve curar. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis a lures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que saciam do vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai.
Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Pessoal, alguma dúvida aqui até o momento? Né? Lembrando que isso aqui é um estudo aberto ao público e vocês podem fazer perguntas sobre dúvidas, tanto quanto ao assunto abordado, quanto a outras dúvidas que vocês quiserem esclarecer, né? A qualquer momento. É só vocês, ou se quiserem fazer um comentário a respeito também, vocês podem interromper a qualquer momento. Tá? Aqui só nesse trecho a gente tem uma noção do amor, né? Do amor de Deus por todos nós, né? Que é as nossas mazelas, doenças, tudo que a gente vem trazendo são frutos de nós mesmos, né? Não seguir o caminho dele. Muitas pessoas questionam, pessoas que às vezes já estudaram até o Espiritismo, dizendo que o Espiritismo não devia ter ido para o lado da religião do cristão, porque assim todas as outras religiões foram abandonadas. Mas não é verdade, né? Como diz aqui, o cristianismo é o ensinamento de Jesus que aborda e encerra todas as verdades. Se nós formos pegar qualquer outra religião, uma das mais antigas, por exemplo, o budismo, ela encerra ensinamentos espirituais, bons e grandes ensinamentos, e até muitas semelhanças com os ensinamentos espíritas trazidos por Kardec. Mas existem coisas no meio ali que ainda estão sem respostas, né? Então, o cristianismo veio trazer a verdade através dos ensinamentos de Jesus, daquilo que nós precisamos para a nossa melhoria moral, de quem é o Deus verdadeiro, que não é aquele Deus da época de Moisés, de um povo só, um Deus da guerra, um Deus cultuando aquelas leis que ensinadas da época, porque o povo naquela época era um povo mais rústico, né? Na época de Jesus, então, Jesus veio trazer a segunda revelação, que era que o Deus é um Deus de perdão, de amor e de caridade, e um Deus de todos. Mas, então, viria a terceira revelação com o Consolador prometido, e foi o que aconteceu, então, com o advento do Espírito de Verdade, na época, então, da compilação da doutrina espírita por Kardec, trazendo então as respostas para as pessoas que se dissipam de seus preconceitos e se dispõem a estudar e procurar por respostas e não simplesmente aceitar as coisas como eram pregadas, simplesmente tem que aceitar que é dessa forma e pronto. Então, o Espiritismo traz a verdade para que cada um reflita sobre isso e busque a sua própria reflexão dessas verdades. Ele não impõe que você acredite em nada. Ele mostra o ensinamento dos Espíritos e deixa você livre para comparar com a ciência e também para pesquisar relacionado a outras religiões. Então o Espiritismo contém a verdade, que não diminui nenhuma outra religião, mas que a seu tempo, todas elas, incorporando esses ensinamentos às suas religiões, todas elas vão ter um acréscimo, né, de conhecimento. Muitas coisas que as religiões hoje não conseguiriam explicar, porque a própria ciência já veio comprovar que não é dessa forma, que eram formas alegóricas, e tem pessoas e religiões que hoje ainda estão aceitando e se iludindo com essas formas alegóricas, e a própria ciência já provou que não foi dessa forma. Então o Espiritismo traz uma fé racional aliada à ciência,
que até agora não desmentiu nada do que o Espiritismo ensinou há mais de 160 anos atrás. Muito pelo contrário. A ciência vem comprovando os ensinamentos, né, dos Espíritos, descobrindo cada vez mais coisas que vão de encontro a esses ensinamentos, mostrando a verdade. 8. Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe afetam. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram o ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõe a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se serena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O Espírito de Verdade, Lahai Halter, 1863. Então, a partir do momento que nós conhecemos essas verdades, nós temos então a fé racional, né? Não é uma fé baseada nos dogmas, né, que chamam os mistérios, que muitas religiões não conseguem explicar e criam teorias fantasiosas sobre isso, né? Então essas verdades vieram dissipar as trevas, como dizem, né? Tirar o véu dos mistérios. Então, com essa fé racional, nós temos o consolo da verdade, né? Entre elas, de não temer a morte, saber de onde viemos, saber por que estamos aqui e para onde retornaremos após a nossa passagem por aqui. Então, com essas verdades não há mais o que temer, a partir do momento que ela responde às dúvidas da maioria das pessoas, né? Que é de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos retornar.